Seja bem-vindo a esta aula, onde nós iremos abordar um pouco sobre os tipos de ângulos existentes e que fazem parte do seu levantamento topográfico. Quando a gente fala de ângulo, obviamente já vem à nossa mente dois tipos de ângulos. São eles os ângulos verticais, que tem este movimento de luneta, e os ângulos horizontais, que tem o movimento no seu próprio eixo. Então a gente consegue fazer a abertura de um determinado ângulo. Esses dois tipos de informações são extremamente valiosas e o entendimento delas se faz cada vez mais necessário. Nessa aula vocês verão um caso prático onde a falta de conhecimento de uma informação angular pode e vai de fato prejudicar no entendimento do trabalho. Mas antes disso, de forma bem resumida, vamos olhar aqui para esse nosso slide. Aparentemente muito complexo, muito complicado, mas espera aí, vamos dar uma amenizada nas questões. Aqui ao nosso lado esquerdo, coloquei o mouse em cima, nós temos uma estação total. E essa estação ela é exatamente igual a esta que eu tenho aqui em mãos. Isso é uma estação total, para quem ainda não conhece, para vocês profissionais que já estão habituados, esse é um instrumento de trabalho de vocês e já faz parte do seu dia a dia. Por que ela está aqui comigo hoje? Porque ela está presente na nossa aula, para mostrar e demonstrar esses dois tipos de ângulo. Primeiro ponto, nós temos o ângulo da luneta, nós temos este ângulo, que é o nosso ângulo vertical, ou seja, eu consigo mensurar desnível ou mesmo informações que estejam mais altas ou mais baixas durante o nosso levantamento. Porém, existem três tipos de referências angulares quando eu falo de ângulo vertical. Quais são elas? Então agora eu vou colocar a minha estação de lado para nós entendermos. Luneta para cima. Esta parte minha, superior, ela representa o ângulo zero, é o nosso 0 grau. Ou seja, quando eu vou executar meu levantamento topográfico e a minha luneta ela está na posição normal, na posição convencional, ou seja, reta horizontalmente, nós teremos sempre no nosso visor algo próximo a 90 graus, 89 graus, 91 graus. O que isso significa? Que a partir da minha referência zenital, que é esse ângulo orientado em zero acima da nossa cabeça, o meu equipamento tem uma linha divisada no seu horizonte equivalente a 90 graus. Se porventura eu tive que bascular, nós teremos uma aula sobre bascular equipamento, e minha luneta ela tombar para trás, nós teremos o seu oposto. Então, se 90 graus é na posição original, tradicional, 270 é a sua posição inversa. Então, é normal que a gente enfrente os dois tipos de orientações durante o levantamento. Entendi agora que o zênite é a minha luneta na posição zero. Tem outros dois tipos de ângulos verticais existentes. Segundo deles, ângulo horizontal, ou seja, o nosso zero é a luneta posicionada nesta referência. Se aqui para mim ela é zero agora, eu configurei no meu equipamento que o meu ângulo vertical é o ângulo horizonte ou horizontal, significa que este eixo igual a zero, quando eu tomo minha luneta para cima, ela representa 90. Então a gente tem uma inversão dos valores. E isso é extremamente importante e valioso de nós entendermos, porque se eu falo que eu tenho 10 metros de distância, a partir deste ponto para frente, com 0 graus, eu posso estar referindo à seguinte questão: estou a 10 metros daqui ou estou a 10 metros daqui, lá para cima. Então a gente percebe que essa referência ela é extremamente importante. E o último tipo de ângulo vertical é ele em nadir. Então, rotacionei minha luneta para baixo, configurei na minha estação total esse mesmo tipo de parâmetro e a posição meus pés, ou seus pés, equivale ao 0 grau. Então, ao rotacionar a minha luneta no seu ângulo vertical, nós teremos os ângulos contando também de forma crescente. E aí nós percebemos que a nossa linha na horizontal, quando a nossa luneta ela chega nesse vértice, terá um ângulo diferente dos outros dois. Isso acaba muitas vezes gerando uma confusão no profissional na hora de fazer o trabalho na planilha do métrica topo, por exemplo. Se você pegou uma estação total hoje para trabalhar, você não está muito habituado com ela, primeiro ponto importante, verifica já
qual é a orientação do seu ângulo vertical. Senão vai acontecer esse tipo de cenário, vejam só. Estou aqui no meu métrica topo, já fiz o descarregamento de um dado bruto, processei, e eu tenho meu ângulo vertical orientado no zênite. Se vocês quiserem fazer essa alteração, conheçam. AV é ângulo vertical. Nós temos os 3 tipos dele aqui. Então, o zenital é a nossa situação. Quando eu calculo e faço a visualização deste meu imóvel, nós temos aqui um traçado de uma rua, de um arruamento. Se eu pego a distância do meu ponto mais extremo ao outro mais extremo, nós temos quase 2 km em linha reta. Percebam a diferença que vai ocorrer se eu alterar ele para horizonte. O que significa que antes a minha linha divisada em 90 graus era para frente, agora ela é para cima. Então todas as minhas distâncias não estarão à frente, mas sim acima. Calculei e agora nós visualizamos. O formato é o mesmo, isso não vai mudar. Mas o que a gente já percebe, muita informação agrupada, mas isso não é o principal motivo. O principal ponto é este. Vou pegar os mesmos 2 pontos que estavam mais espaçados. A distância dele agora é de 50 metros. Que por mais que nós estejamos falando de distâncias e as distâncias elas estejam num plano horizontal, a forma que a gente define o nosso ângulo vertical do instrumento afeta diretamente no nosso resultado. No cálculo anterior, estávamos com a planilha calculada de acordo com o modo que foi levantado na estação total. Ângulo vertical orientado a zênite, 2 km de diferença entre os 2 pontos. Fiz a alteração, deu 50 metros. Então, esse tipo de clareza, de entender o porquê houve essa diferença, é muito importante. E como que a gente consegue identificar isso? Entendendo este elemento técnico. Quando a gente trabalha com os nossos ângulos, a gente já viu anteriormente, que o ângulo vertical ele é justamente esse movimento da nossa luneta. Mas o nosso objeto de interesse agora é justamente a rotação do nosso instrumento topográfico sobre o seu eixo horizontal. Então é justamente essa abertura chamada de HZ, que é o nosso ângulo horizontal. Este elemento técnico, ele é muito importante e ele é fundamental na composição e na descrição do imóvel ou ainda do objeto que vocês levantaram em campo. Estou aqui do meu lado com um nível topográfico. O objetivo de trazer ele é justamente porque de forma analógica, esse daqui é um equipamento analógico, tá? Não tem informação digital nele, mas nós temos aqui na base do equipamento o transferidor dos ângulos. Então a gente percebe que ele já é graduado de 0 a 360. Então é justamente o movimento que o equipamento faz sobre o seu eixo. Então eu sei que se o meu objeto está aqui olhando para vocês e eu fiz essa abertura angular, a diferença entre o meu zero, que são vocês aqui na câmera, e o meu novo objeto é o nosso HZ simbolizado aqui na nossa apresentação. Então esse entendimento é muito importante. O mesmo valeria aqui para a nossa estação total. Ela faz também o movimento livre em torno de seu eixo. E a única coisa que muda é, não temos a informação analógica, mas sim digital, que é mostrada no display. Independentemente da forma que a informação seja nos exibida, é importante entender que este movimento de 180 graus, cada tipo de estudo ou cada tipo de projeto, pode ter a sua aplicação. Vou entrar um pouco no termo conceitual do que é cada tipo de ângulo, o que é o azimuth, basicamente de 0 a 360 graus, que é a rotação em torno do seu próprio eixo, e ele é a medida em função de 2 pontos, ou seja, se eu não tenho 2 pontos de referência, eu não tenho a minha abertura angular, tudo bem? Então acho que isso acaba sendo bem prático na hora do campo. Eu não consigo tirar uma informação sem ter uma referência a cuja qual me dê esta abertura, nosso HZ. Então nós temos que o ângulo azimutal, ele parte do 0 grau a norte, 90 graus, 180, 270 e volta ao 360. Então o que a gente percebe? Que ele é contínuo sentido horário, ele não tem nenhum tipo de inversão ou, no caso do rumo, que nós iremos ver logo menos, o guarda-chuva que permite com que cada um tenha um quadrante diferente.
Então, no ângulo azimutal, ele varia de 0 a 360 graus com, esse ponto importante, orientação ao norte. Então, o azimuth é um ângulo de orientação, assim como o rumo. E isso difere ambos dos ângulos interno, externo e da deflexão, que também serão vistos rapidamente aqui na nossa aula. Aqui temos um exemplo bem resumido da orientação nossa, ele nos 45 graus, mas se nós fôssemos pensar qual é o nosso contra-azimuth, 45 mais 180, a gente chegaria aqui no ângulo oposto a ele. Quando eu entro já no mérito do rumo, nós temos a subdivisão dele de 0 a 90 graus em 4 quadrantes diferenciados: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Os 4 quadrantes, a informação do quadrante ela é obrigatória. Se eu não coloco, eu não sei para onde ele está indo, principalmente porque a orientação ela sempre será entre 0 e 90 graus. A situação do guarda-chuvinha que eu havia comentado com vocês é esta. Então, na minha orientação dos quadrantes, quadrante 1, nordeste, 0 a 90 graus. Quadrante 2, olha só, do sul a leste, de 0 a 90. O 0 ele é ou o norte ou o sul. Então, esse ponto é muito importante porque ele vai contar para a gente qual é a orientação que irá seguir a descrição do meu perímetro, do meu levantamento. Mesma coisa valerá para o terceiro quadrante, sudoeste, e o quarto quadrante, noroeste, partindo sempre do 0 e caindo. Então, quem está no norte, tomba sentido horário, primeiro quadrante, anti-horário, quarto quadrante. No sul, anti-horário, segundo quadrante, e horário, terceiro quadrante. Sendo assim, eu trouxe aqui para a gente uma imagem, todos os tipos de ângulos existentes que nós, profissionais, durante um levantamento topográfico, podemos obter. Então vamos lá. Vamos começar aqui primeiro pelo nosso alinhamento AB. Se eu tenho prolongamento, que é essa situação nossa, o prolongamento da minha reta, do meu segmento de reta, e depois eu crio um ângulo para o próximo alinhamento, BC, eu tenho o meu ângulo da deflexão. Nessa situação, como nós seguimos o nosso levantamento no sentido horário, nós temos a deflexão à direita, ou seja, o ângulo formado entre AB e BC é à direita. O nosso B1, que é o ângulo formado entre AB e BC, o nosso ângulo interno do polígono. Aqui na parte externa, também entre o alinhamento AB e BC, este maior aqui, nós temos o ângulo externo. Então percebam, o ângulo externo ele é entre o meu alinhamento e o final dele. Ele tem o mesmo intervalo que a deflexão, porém mais o seu ângulo de 180 graus, que será a continuação dele. Falamos de 3 ângulos dos 5. Os outros 2 são os ângulos de orientação, rumo e o nosso azimuth. Então, se a gente fosse pegar aqui, a título de exemplo, pessoal, notem que aqui nós temos uma cruzeta. Neste cenário, o que nós percebemos, vamos pensar em rumos e em azimuths, que são ângulos de orientação. A partir do meu norte, eu tenho o meu rumo para o nosso alinhamento. Vamos chamar de alinhamento AB. Então, o rumo formado para o meu alinhamento AB é tanto. Aqui nós estamos no primeiro quadrante, que é igual ao azimuth. Então, eu poderia falar que o ângulo de abertura azimutal ou ângulo de abertura rumo, ele é tal. Perfeito, entendi já qual é a orientação que o meu imóvel irá seguir. Cheguei neste ponto, nós poderíamos ter o ângulo interno, o ângulo externo, que seria o complemento dele aqui, ou a deflexão, se nós estendêssemos o nosso segmento de reta e quebrássemos ele, que é esse exemplo que nós temos aqui da tela. Então, deflexão à direita, o prolongamento dele e o ângulo formado entre este prolongamento e o próximo alinhamento. Percebam, o ângulo formado entre a orientação a norte e o próximo alinhamento se dá como azimuth, aqui no nosso exemplo. Que a gente entende que os 5 tipos de ângulos, eles podem ser expostos e apresentados para a gente num simples levantamento de uma poligonal topográfica. Se eu venho aqui no nosso métrica topo, pensei que eu descarreguei nossos dados. Olhem só, selecionei a minha coluna e eu consigo ordenar. Eu tenho o ângulo do tipo azimutal? Vai depender do meu modo de operação em campo. Ah não, Felipe, é ângulo horário. Consigo alterar. Ângulo horário, aí a gente já entra no mérito dos ângulos internos. Mesma coisa vale para o horário inverso
que aí é sentido contrário do relógio, e a nossa deflexão. Cada tipo de informação que nós temos aqui gerará um produto diferente. Então pensa você, profissional, que gerou o memorial descritivo como uma peça técnica e vai ser entregue ao cartório. E no documento você não especificou que tipo de ângulo, só foi colocado do ponto 1 ao ponto 2 com o ângulo tal. O cartorário ele recebeu essa informação, qualquer colega engenheiro ou técnico que tenha recebido essa informação não saberá qual foi o tipo de ângulo que você utilizou. Por isso é importante contar também, olha, eu usei este ângulo, porque senão o que pode acontecer? Temos aqui um polígono de um lote, para a gente já no ângulo azimutal. Se eu altero para ângulo interno, pronto, já foi o suficiente para eu não entender o que aconteceu em campo. Vocês perceberam a importância que é identificar o tipo de ângulo. E se eu escolhesse qualquer outro tipo de ângulo, peguei aqui o ângulo interno invertido. E agora, vocês que relembraram ou vocês que tiveram agora o primeiro contato, isso é super importante e eu agradeço realmente a atenção de vocês. Na próxima aula, um pouco mais sobre distâncias no nosso modo de medição horizontal. Muito obrigado e até lá!